E o Corinthians conheceu seu quinto jogo sem vitória no Campeonato Paulista e vê a possibilidade de não se classificar para a próxima fase se tornar uma ameaça real. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto as consequências de mais um tropeço no Paulistão. Preciso te falar sobre o novo show do Flamengo. 3-0 em cima do Botafogo, não há adversários para o Flamengo no futebol do Rio de Janeiro. Quero te contar também sobre a vitória do Atlético Mineiro no Clássico em Minas Gerais, em cima do Cruzeiro, e sobre mais uma boa atuação do Santos pelo Campeonato Paulista. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que assista o vídeo até o fim. Se curtir, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo falando sobre a terceira partida boa de forma consecutiva feita pelo Santos. Vitória por 3-1 em cima do Mirassol na tarde desse sábado na Vila Belmiro. Quando eu falei tarde, entenda a noite. O jogo do Santos começou no final da tarde e terminou já à noite. Vitória por 3-1, o Peixe chegou a abrir 3-0 depois de um início arrasador, 30 primeiros minutos muito bons. Os gols foram marcados pelo Pituca logo de cara, o Yuri Alberto, que ainda deu uma assistência, também marcou o gol, o segundo gol, e o Sacha, um dos mais esforçados do elenco do Santos, fez o 3-0. Rafael Silva descontou para o Mirassol. Santos fez só um segundo tempo burocrático, mas suficiente para garantir mais 3 pontos. Eu disse que era o terceiro bom jogo do Santos de forma consecutiva, tô contando aquele 0-0 com o Palmeiras e a estreia com vitória na Libertadores fora de casa, vitória por 2-1 contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Aos pouquinhos parece que o Jesualdo Ferreira, técnico português do Santos, vai colocando o seu estilo de jogo e o torcedor aos pouquinhos vai gostando. Jogo para 6.762 pagantes, uma renda de R$275 mil. Santos, líder absoluto de seu grupo, com a situação bem tranquila, pode se concentrar agora na Libertadores da América. O Peixe lidera o grupo A com 15 pontos ganhos, o Água Santa, que ainda joga na rodada, é o segundo colocado com 6 pontos a menos. A terceira colocação é da Ponte, que também ainda joga na rodada com 7 pontos. Dá para dizer que o Santos estará na próxima fase e com a primeira colocação do grupo. O que precisa melhorar? O aspecto defensivo, a bola parada defensiva vai muito mal. O Santos segue dando muitas oportunidades para os adversários. O Mirassol teve pelo menos 2 chances para diminuir ou até empatar o jogo. De qualquer maneira, acho que o torcedor santista tem bons motivos para começar a enxergar um trabalho diferente e para começar a botar um pouquinho mais de fé no trabalho do português. Quero falar agora sobre um dos jogos mais emocionantes do sábado, vitória do Atlético Mineiro por 2-1 em cima do Cruzeiro, com gol aos 47 do segundo tempo, gol do Otero, que já dava bastante trabalho ao longo da partida, com várias cobranças de falta extremamente perigosas. O Atlético sai na frente no placar, gol do Igor Rabelo, de calcanhar no primeiro tempo. O Thiago, que tinha entrado um pouco antes, faz o gol do empate a favor do Cruzeiro já no segundo tempo e no finalzinho, já nos acréscimos, o Otero coloca o placar final de 2-1, jogo para 53.576 pagantes, um grande público, grande maioria formada por atleticanos, 90% do público dedicado ao Atlético Mineiro, só 10% dos ingressos vendidos para cruzeirenses, uma arrecadação de R$753 mil. Pode ter sido o primeiro e único clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro na temporada de 2020. Eles não se enfrentam no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai jogar a Série B. Como o Atlético já deu adeus à Copa do Brasil, só vai haver um novo confronto se os dois times passarem para a semifinal do Campeonato Mineiro e acabarem se cruzando. Com a vitória, o Galo subiu para a segunda colocação do Campeonato Mineiro, 15 pontos conquistados, só atrás do América Mineiro, que tem 17. Já o Cruzeiro com 14, só um ponto a menos do que o Atlético, aparece na quinta colocação e hoje estaria fora da zona de classificação, só os 4 primeiros passam para a semifinal. É bem verdade que a tabela do Cruzeiro é interessante, é tranquila, os 2 próximos jogos em casa, contra o Coimbra e contra o RT, times na parte de baixo da tabela. Dá para imaginar que o Cruzeiro com 6 pontos vai garantir sua classificação, ainda que faça na última rodada um confronto contra a Caldense, adversária direta nessa briga por uma das 4 colocações, jogo em Poços de Caldas. Ainda sobre o clássico desse sábado, estreia de Tardelli, ele entra no segundo tempo no lugar do Ricardo Oliveira, não teve grande participação, mas de qualquer maneira já estreou com vitória em cima do grande rival. Pelo lado do Cruzeiro, dá para dizer que apesar de um time muito jovem e bem mais barato do que o do Atlético, o Cruzeiro conseguiu fazer um bom jogo. E por falar em juventude, 6 jogadores do Cruzeiro fizeram seu primeiro clássico contra o Atlético Mineiro no time profissional. Foram eles o Arthur, o Edu, o Jadson, o Pedro Bicalho, o Maurício e o Thiago, numa prova de que o trabalho do Adilson, a médio prazo,
pode sim surtir efeito. E se teve equilíbrio em Minas Gerais, o mesmo não aconteceu no Rio de Janeiro. Vitória do Flamengo por 3-0 em cima do Botafogo no Maracanã. É bem verdade que o primeiro tempo foi dos mais equilibrados sim. O Botafogo chegou até a ser melhor do que o Flamengo, com direito à bola na trave e um gol que acabou sendo anulado com a participação do VAR. Gol anulado de forma justa, é bom que se diga. Veio o segundo tempo e o Botafogo não conseguiu manter a mesma organização dos 45 minutos iniciais e acabou tomando um passeio 3-0. Poderia ser mais, por exemplo, o Gabigol acabou desperdiçando 2 penalidades. É bem verdade que os 2 pênaltis no mesmo lance. Ele perde um pênalti, o árbitro manda o lance voltar e ele volta a perder o pênalti, as 2 batidas com a bola no travessão. Os gols da vitória do Flamengo. Gol de abertura do placar do Everton Ribeiro, o segundo gol marcado pelo Gabigol de perna direita e o Michael, com uma linda assistência do Gabigol, acabou dando números finais e garantindo esse 3-0. Jogo visto por 48.470 pagantes, público total de 52.544 torcedores, por uma arrecadação de R$1.800.000. Acho que a grande lição desse jogo é só mais uma prova de que o Flamengo não tem adversários no Campeonato Carioca. Por mais que o Botafogo tenha conseguido fazer um bom primeiro tempo, há uma diferença muito grande entre o time do Flamengo e todos os rivais, e vale lembrar que o Flamengo jogou com apenas 5 titulares. Com Diego Alves no gol, com um dos 2 zagueiros, jogaram Léo Pereira e Gustavo Henrique, uma dessas vagas vai ser do Rodrigo Caio quando ele tiver à disposição, também jogaram entre os titulares, William Arão, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique voltando de contusão nem fez um bom jogo, o Gabigol desperdiçou algumas oportunidades, mas não fez falta, o Flamengo venceu e passeou. 10 jogos com o time titular do Flamengo nesse ano, 9 vitórias e 1 empate, time invicto, time líder do retorno, time campeão também da Taça Guanabara. O mais natural, o mais provável é que o Flamengo vença também a Taça Rio e com essas 2 taças e a melhor campanha na soma dos 2 turnos, o Flamengo seja campeão eventualmente até sem a necessidade de uma final do Campeonato Carioca. A supremacia rubro-negra hoje é gritante em relação aos rivais, especialmente no Rio de Janeiro. Flamengo que volta a campo na próxima quarta-feira em jogo da Taça Libertadores da América, quando recebe o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. Já o Botafogo joga na terça-feira contra o Paraná, Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, em jogo que vai marcar a estreia de Honda. Japonês que poderia ter jogado hoje, foi preservado para a partida de terça no Newton Santos e vai certamente ser recebido por muito torcedor do Botafogo, torcedores do Botafogo que compareceram em pequeno número hoje no Maracanã, cerca de 2.000 torcedores do Botafogo, todo o restante de rubro-negros. Sobre Yaya Touré, as coisas de fato esquentaram nas últimas horas e o Botafogo espera entre esse domingo e no máximo segunda-feira anunciar de forma oficial a chegada do marfinense, que pode mudar sim o Botafogo de patamar. Trata-se de um grande jogador, apesar dos 36 anos de idade. Guardei para o último assunto o Corinthians, que vive fase horrorosa. Empate nesse sábado em 1-1 com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, num dos piores jogos do Corinthians na temporada. Já são 5 jogos sem vitória no Campeonato Paulista, se a gente levar em consideração também os jogos da Libertadores, uma vitória nos últimos 7 jogos. E essa vitória foi justamente aquela contra o Guarani, que não serviu de nada, o Corinthians acabou eliminado da pré-Libertadores. Então nesses 7 jogos, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. E o problema é que o Corinthians vem piorando, vem regredindo jogo a jogo. Na partida desse sábado, o Thiago Nunes fez algumas invenções, pôs o Carlos para jogar como lateral esquerdo, o Gabriel para jogar como volante no lugar do Camacho, e as coisas definitivamente não funcionaram bem. A impressão que eu tenho é que o Thiago está abrindo mão de alguns conceitos dele relacionados ao jogo e a coisa só tem piorado. Depois do jogo, troquei mensagens com o dirigente do Corinthians para entender como é que ele vê essa possibilidade de o Timão ficar de fora da próxima fase do Campeonato Paulista. E ele disse que é hora de pesquisar para entender o que está acontecendo internamente. Se há problemas do elenco para com o treinador, para com a comissão técnica, o Corinthians quer entender se problemas de bastidores podem ter a ver com a queda drástica de produção do time. Ofensivamente o Corinthians produziu bem pouco, até porque Janderson e Everaldo, que foram as opções para o ataque, não fizeram um bom jogo. O Johnny Gonzalez, desfalque por conta de lesão, por mais incrível que possa parecer, faz falta. Pedrinho liberado para acertar os últimos detalhes da venda com o Benfica, também não jogou, e é outro que faz muita falta. E aí precisamos falar também sobre as escolhas do Thiago Nunes. Já cornetei a escalação inicial, as opções, as mexidas dele durante o jogo também foram horrorosas. No final da partida, com Wagner Love no banco, ele prefere colocar o Arauz,
O chileno, que nunca deu certo no Corinthians e que dificilmente vai dar. Quem poderia imaginar que ele entrando como ponta esquerda seria a solução dos problemas do Corinthians? Não foi, e o Corinthians acabou morrendo com Wagner Love no banco e sem o gol da vitória. Teve também outra mexida de difícil compreensão. Em determinado momento do segundo tempo, o Thiago Nunes tira o Gabriel, primeiro volante que tinha muita dificuldade, para ajudar no momento com bola, e coloca o Ederson. Tem no Camacho, o Matheus Vital e jogadores mais ofensivos do que o recém-contratado ex-jogador do Cruzeiro. Enfim, as coisas não vão nada bem no Corinthians. O Corinthians vai precisar responder de forma imediata na partida contra o Ituano na próxima rodada. Ainda tem um confronto contra o Palmeiras na penúltima rodada, também na Arena Itaquera, antes de se despedir da primeira fase, num jogo contra o Oeste fora de casa. O Oeste possivelmente já estará rebaixado nesse jogo. Mas o Corinthians vai precisar fazer 3 pontos contra o Ituano e, na pior das hipóteses, vai precisar empatar com o Palmeiras se quiser se classificar. O Corinthians, que hoje estaria fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, é o terceiro colocado ao lado da Ferroviária, que é a quarta colocada. Os times têm exatamente a mesma campanha. O líder desse grupo é o Guarani com 13 pontos. O Guarani já jogou na rodada. O vice-líder é o Red Bull Bragantino, que joga na segunda-feira contra a Ponte Preta em Campinas. O torcedor corintiano vai ter de torcer para uma derrota do Red Bull Bragantino, sob o risco de uma vitória do Red Bull colocá-lo na primeira colocação com 14 pontos. E aí a gente teria o seguinte cenário: Red Bull Bragantino com 14, Guarani com 13, Corinthians e Ferroviária empatados com 10. Os 2 primeiros de cada grupo passam para a próxima fase, o terceiro e o quarto são eliminados. Bom, pessoal, eram essas as informações, opiniões e impressões que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. E quem curtiu, não esquece de dar o like por aqui. Aproveite para também se inscrever no canal da Nicola. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, que aparece durante todo o vídeo. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá os vídeos que eu faço por aqui. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!